Vamos tentar imaginar a cena. Estamos no deserto do Sinai, aquele lugar de silêncio, de areia a perder de vista, e ali um povo que acabou de sair da escravidão no Egito chega e para bem no pé de uma montanha. O que eles não sabiam é que essa montanha estava prestes a se tornar o palco de um dos encontros mais dramáticos e transformadores de toda a história. Essa frase, ela captura a essência de Êxodo 19. Porque o que acontece aqui não é só um evento histórico, sabe? É um momento em que o divino se manifesta de um jeito visível, poderoso e que muda tudo. Vamos mergulhar para entender o que isso significa. Então, nossa análise começa exatamente aqui, com a chegada de Israel ao Sinai, e esse é o ponto de virada na história deles. É aqui que o povo deixa de ser só um grupo de escravos libertos para se tornar o povo da aliança de Deus. Um momento em que Deus não apenas salva, mas se revela. Olha, a jornada até aqui foi de milagres, mas também de muitas provações. A libertação do Egito foi o grande ato de salvação. Agora, a chegada ao Sinai é o momento da vocação, e o que está para acontecer, nossa, vai definir a identidade e o propósito dessa nação para sempre. É importante entender que o que acontece no Sinai não é um mero espetáculo. O nome disso é teofania. Trovões, relâmpagos, fumaça, fogo, o som de uma trombeta. Isso não é um teatro divino. É a manifestação visível da santidade e do poder de Deus. E aqui, a ordem dos acontecimentos é fundamental. Preste atenção nisso. Antes de qualquer lei, antes de qualquer mandamento, a primeira coisa que Deus faz é lembrar o povo da sua graça. E aí sim, ele oferece uma nova identidade. Que metáfora poderosa, não é? Asas de águia. Essa não é a imagem de um chefe dando ordens, é a imagem de um protetor, de um redentor. A primeira palavra de Deus no Sinai não é uma exigência, é uma lembrança do seu amor que resgata. Isso aqui ilustra um ponto teológico que é a base de tudo. A obediência, veja bem, não é uma condição para ser salvo. Ela é a resposta a quem já foi salvo. A lei não vem para salvar, ela vem para moldar um povo que já foi salvo pela graça. É uma mudança total de perspectiva. E é a partir dessa base, da salvação, que Deus oferece uma identidade radicalmente nova. Algo, na verdade, inédito no mundo antigo. Ele está prestes a chamar uma nação inteira para uma vocação que, até então, era reservada para pouquíssimas pessoas. Pensa só, no mundo antigo, só alguns indivíduos eram sacerdotes. Mas aqui, Deus chama a nação inteira para ser essa ponte. O chamado não era um privilégio para eles se isolarem, era uma responsabilidade para uma missão, ser uma luz para as outras nações. E agora, o tom muda. A atmosfera fica mais densa. A gente chega no clímax do capítulo, a manifestação da santidade divina. Um momento de temor, de reverência, que vai fazer a própria terra tremer. Percebe a progressão? O crescendo? Primeiro, o som dos trovões. Depois, a escuridão da nuvem. O toque penetrante da trompeta, a fumaça subindo como se fosse uma fornalha. E então, o chão. O chão tremendo violentamente. É uma sobrecarga sensorial projetada para comunicar uma verdade que não dá para escapar. A santidade de Deus é avassaladora. Depois dessa sequência toda, vem a reflexão. Por que colocar limites ao redor da montanha? Para ensinar uma lição, embora Deus se aproxime, a sua santidade exige reverência. Ele é acessível, claro, mas não pode ser controlado ou banalizado. Santidade não é um conceito leve. É uma realidade que abala as estruturas. Mas esse evento grandioso, ele não termina em si mesmo. O Sinai, na verdade, aponta para algo ainda maior. Essa montanha que treme, ela nos prepara para entender uma outra montanha, a do Calvário. Essa tabela mostra o contraste e, ao mesmo tempo, o comprimento. Lá no Sinai, a santidade de Deus cria a distância. Já na cruz, a graça de Deus em Cristo remove essa barreira. O véu que separava é rasgado de cima a baixo. O fogo que estava numa montanha de pedra agora desce como o Espírito Santo sobre o coração das pessoas, lá em Pentecostes. Então, o ponto crucial é esse. A revelação que começou com uma montanha de pedra tremendo, ela se completa com corações que se rendem em adoração. Não mais por medo, mas por amor e por gratidão. Certo. E o que a gente faz com isso tudo hoje? Como é que essa história antiga, cheia de fogo e tremor, ainda fala conosco? O que ela nos ensina sobre a nossa relação com Deus? Resumindo, Êxodo 19 nos mostra um Deus que age de forma decisiva. Primeiro,
ele salva. Depois, ele chama para uma missão. Ele se revela, abala as nossas seguranças e nos dá uma nova identidade que é toda fundamentada na sua graça. E talvez essa seja a lição central. Na nossa busca por um Deus que é consolo, a gente não pode nunca se esquecer do Deus que é majestade. Aquele que nos carrega em asas de águia é o mesmíssimo cuja presença faz a terra tremer. As duas verdades são essenciais. Diante de tudo isso, a questão que fica no ar não é sobre a realidade ou a presença de Deus. Isso ele já demonstrou de forma inconfundível. O foco, então, se volta para nós. E é essa pergunta que ecoa. Diante de um Deus tão santo e ao mesmo tempo tão cheio de graça, será que estamos preparados para o seu encontro? Com reverência, com gratidão, com um coração pronto para ser moldado, a montanha tremeu. E nós?